Bom, vamos continuar falando sobre as nossas partidas de motores, né? A gente já entendeu que quando não é possível utilizar a partida direta, nós temos que usar outro, ou a gente tem que usar alguns artifícios para reduzir a corrente de partida, dentre eles a estrela triângulo, compensadora, a série paralelo ou uma partida eletrônica. Mas se fosse partida direta, esse seria o diagrama de execução. Alguns componentes eu vou apresentar para vocês, mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre os equipamentos e vai entender cada funcionamento de cada um deles. Então eu tenho aqui o meu motor, eu tenho os fusíveis que vão alimentar o meu motor, e para que eu energize o meu motor com uma partida direta, ele vai ser conectado direto na minha rede, eu coloquei aqui uma chave contatora, onde nada mais é do que uma... Eu tenho aqui uma bobina, e essa bobina, ao energizar essa bobina, eu fecho esses contatos e eu ligo o meu motor. Em série com a minha contactora, eu tenho um relé térmico, que eu vou falar sobre ele mais na frente, onde a função dele é garantir que o meu motor não esteja bloqueado ou não tenha uma sobrecorrente ou coisa parecida, de tal forma que aqueça os terminais do meu relé térmico e por sobrecarga eu acabe desligando o meu motor. Mas vamos falar sobre esse componente mais na frente. Então, isso aqui é o arranjo típico do que a gente chama de circuito de força e de circuito de comando. O que é que eu tenho no circuito de força? Os componentes para que eu energize o meu motor. Então, tudo aqui vai estar passando a corrente nominal do meu motor. A fase L1 liga ao meu motor na fase U, L2 no terminal V e L3 no terminal W. Se eu fechar essa chave, eu parto esse motor. E como é que eu faço para partir esse motor sem apertar um interruptor aqui direto? Né? Porque eu estou manipulando uma contatora para que eu energize ela para que ela feche os contatos. Quem vai levar a pressão da corrente da partida vai ser essa minha chave contatora que eu chamo. E a gente faz da seguinte forma. Observe que que o meu objetivo aqui é energizar as bobinas da minha contatora. Esse símbolo aqui no diagrama de comando representa os terminais da bobina da minha contatora. Quando eu colocar tensão nesses dois terminais, eu vou fechar a minha chave contatora. E como é que eu faço para botar tensão nesses dois terminais? Eu tenho que levar um neutro, eu tenho que levar uma fase, ou tenho que levar uma diferença de potencial que eu possa energizar esse meu componente. Observe o meu circuito sério. Para que eu tenha energia nessa bobina, eu energizo esses dois pontos, perceba que um terminal já está conectado à minha rede, o A2. Eu preciso chegar a tensão agora no meu terminal A1. Essa botoeira, esse sinalzinho aqui, representa uma botoeira normalmente aberta. Sinais 3, 4 são equipamentos normalmente abertos, sinais 1 e 2 são componentes normalmente fechados. Então, se eu apertar essa botoeira nesse terminal e fechar, eu vou ter corrente elétrica passando por esse terminal e eu vou fechar a minha contatora. Só tem um detalhe. Quando eu abrir essa chave, quando eu soltar o botão, já que é uma botoeira de mola, ela vai abrir o terminal. Então, eu aperto o botão, é feito um interruptor de campainha. Eu aperto o botão, energiza. Eu solto, desenergiza. Para que não tenha isso, perceba a lógica. Eu vou fechar essa chave. Nesse momento que eu fecho essa chave, eu tenho energia passando por todos esses terminais. Quando eu energizo o K1, o que é que vai acontecer? Essas minhas chaves vão fechar. Fecha 1, fecha 2, fecha 3. E eu vou colocar o motor para girar. Só que existem componentes da minha contatora que chamados chaves auxiliares. No momento em que eu fecho a minha chave de força, né, uma chave de potência, eu tenho algum componente que suporta uma pequena corrente, né, não é tão robusto quanto essas chaves, mas ela serve como auxílio no meu circuito de comando. Ela está exatamente aqui. Observe que os números para os meus contatos de força das contatoras são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E para os contatos que a gente chama de auxiliares, ele começa com o número 1, e 3 e 4 é normalmente aberto, 1 e 2 vai ser normalmente fechado. Então eu tenho uma chavezinha normalmente aberta. Quando eu energizar K1, eu fecho essas três chaves e fecho também K1. Então agora a corrente elétrica está passando por esse caminho, está passando também por esse caminho e vai energizar a partir desse ponto a minha contatora. E nesse circuito aqui está simbolizando também uma lâmpada, onde ela fica energizada enquanto a minha contatora estiver fechada. Quando esse meu terminal abrir,
não vai estar desenergizado, porque a corrente elétrica agora está passando por essa chave que ficou fechada quando eu energizei. Então a gente chama isso aqui de contato selo, porque ela fecha e eu tenho a garantia do ponto energizado de K1. Como é que eu faço para desenergizar K1? Eu tenho uma botoeira normalmente fechada. Quando eu abrir esse circuito, a corrente cessa, essa minha chave volta a abrir, esse meu motor volta a abrir, meu motor para e eu tenho que refazer todo o processo. Para que serve esse meu terminalzinho colocado em série? Esses dois terminais, 95 e 96, representam a chave do meu relé térmico. Então, quando o meu relé térmico atuar, eu tiver uma sobrecarga nele, ele vai abrir essa chave. Quando abre essa chave, abre a contatora. Quando abre a contatora, desliga o motor. Então, quando o relé térmico percebe que existe uma sobrecarga no motor, ele dá um comando para que essa chave abra. E com a abertura dessa chave, eu cesso a alimentação de K1 e eu desligo o meu motor. Nessa representação, a gente está colocando um transformador para redução de tensão, mas apenas representativo, porque eu posso ter um circuito de comando na qual eu preciso de, vamos dizer assim, que eu preciso de 220 volts, né, fase neutra. Isso aqui tem uma ligação trifásica, eu posso ligar direto. Mas se for um motor de 440 volts, né, como é que eu vou alimentar ele? Como é que eu vou alimentar o meu diagrama de comando? Eu vou ter que colocar um transformadorzinho. Isso é só um detalhe. É só para dizer que nada impede que, se eu tiver a tensão de alimentação compatível com o meu circuito de comando, eu não possa alimentá-lo diretamente. Tá? Mas vamos continuar então. Qual seria o outro tipo de chave? Que seria a chave de partida que a gente chama de estrela-triângulo. Deixa eu trazer de novo o nosso slidezinho para a gente lembrar como é que é uma mudança de estrela-triângulo. E para que eu possa mudar os terminais do meu motor, eu tenho que ter pelo menos 6 terminais. Eu posso ter vários tipos de motores de dupla tensão, 220/380, 380/660, 440/760, onde eu já digo aqui que 760 só serve para indicar que esse modelo de motor eu posso fazer uma chave estrela-triângulo, porque eu não vou alimentar com uma tensão de 760 o meu motor. Deixa eu trazer de novo o nosso desenho. Esse desenho aqui demonstra uma chave de partida, um motor que eu tenho 6 terminais e eu posso ligar ele em 220 volts se for em triângulo ou 380 se for em estrela. Mas eu não vou utilizar esse motor para o nosso exemplo. Eu vou pegar um outro motor. Um outro motor que ele seja da seguinte forma, que ele funcione 380 quando fizer uma ligação em estrela e 660 se eu fizer uma ligação em triângulo. Por que eu preciso disso? Porque eu tenho que garantir que a minha tensão da rede para a minha chave estrela-triângulo seja na minha posição em triângulo. Vamos explicar por conta disso. Na minha posição de estrela. Né? Vamos entender por causa disso. Estrela não, triângulo. Vamos lá. Perceba, né, como eu falei nas últimas aulas, a bobina ela suporta no máximo 380 volts. Então ela foi fabricada para trabalhar sob 380 volts. Se você aplicar 660, você tem que fazer uma ligação em estrela, de tal forma que eu consiga que a tensão na bobina não ultrapasse 380. Eu faço uma ligação de 660, mas a bobina só vê 380. E é baseado nessa lógica que a gente vai fazer a nossa chave de partida estrela-triângulo. Como é que é o princípio de funcionamento? Eu vou ter os meus terminais disponíveis. Eu tenho 6 terminais disponíveis. Estou representando a bobina 1, 4, 3, 6, 5, 2. Primeiro, eu ligo ela em triângulo. Em triângulo não, em estrela. Eu ligo ela em Y. Nesse exemplo, eu estou supondo que a minha tensão de rede, é como se fosse a tensão da nossa cidade, é 380 entre fases. Quando eu ligo o meu motor nessa condição, eu estou aplicando 220 volts na minha espira, que foi feita para trabalhar com 380. Quando eu reduzo a tensão de 380 para 220, o que ocorre com a minha corrente de partida? Quando eu reduzo a tensão desses terminais, a minha corrente de partida reduz a 1/3. Os motores VEGs informam que a gente poderia ter uma variação entre 25% e 33%. Mas na prática a gente usa sempre esse valor de 1/3 da nominal. Eu fiz uma chave, eu liguei em 380, mas a minha espira
ela eu liguei em 380, mas a minha Inspira, que foi fabricada para trabalhar em 380 volts, tem uma tensão menor, né, uma tensão raiz de 3 menor, e a corrente nominal vai cair para 1/3. Então, o que eu faço? Eu ligo nessa condição, eu coloco uma tensão nominal, eu já reduzo a corrente de partida. E depois de um tempo, quando ele atingir acima de 90% da sua velocidade nominal, eu mudo a ligação. Eu mudo a ligação e aplico agora, em triângulo, eu aplico realmente 380. E aí o meu terminal, né, a minha bobina, vai ver a minha tensão cheia e ele vai entrar em regime normal, né, as condições normais de operação que ele foi feito. Como é que ocorre, quais são as condições que ocorrem essa mudança da estrela para triângulo? Nesse exemplo, nós estamos fazendo o seguinte. Identifiquem as curvas. Essas são as curvas de conjugado. Quando eu ligo em Y, né, em estrela, essa é a minha curva de conjugado do meu motor. Quando eu ligo em triângulo, essa é a curva do conjugado do meu motor. Tá? Sob a mesma tensão. A corrente de partida na ligação em triângulo, né, se eu tivesse ligado de 3 direto, ia ser 6 vezes a corrente nominal, caindo, é claro, com o avanço da velocidade do motor próximo da velocidade síncrona. Quando eu ligo ela em estrela, a corrente de partida cai para 1/3. Olha aqui, 6 cai para 2, 2 vezes a minha corrente nominal. Só que esse meu exemplo, essa curva de conjugado mostra que a partir de 85% da minha velocidade nominal, mais ou menos, eu não teria mais conjugado na minha ligação em Y. O meu motor travaria aqui, então eu teria que mudar para a minha ligação em triângulo para que eu tivesse conjugado suficiente para continuar a mover essa minha carga. Só que como a velocidade de troca foi antes de 90% da minha velocidade nominal, veja o que acontece com a minha corrente de partida. Observem que a minha corrente de partida foi 2 vezes a corrente nominal. O meu motor começou a girar, aumentar a velocidade, 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 e a corrente caindo. Só que nesse instante ele não consegue mais aumentar a velocidade porque o meu conjugado no triângulo, na estrela, já chegou no limite do meu conjugado resistente, do meu conjugado da minha carga. Então nesse momento eu tive que mudar para triângulo. Só que o que aconteceu nesse instante, como eu mudei com uma velocidade menor do que 90% da minha velocidade nominal? A minha corrente, que tinha partido 2 vezes a corrente nominal, estava decaindo. De repente, ela pula para quase 3 vezes e meia a minha corrente nominal. Ela sai desse valor e vai para esse, que essa é a curva da minha corrente em triângulo. Então, minha corrente de partida não valeu para nada, porque eu parti com 2 vezes e de repente eu tive que jogar 3,5. Né? Você percebe que você partiu baixo e de repente você deu um impacto de corrente porque você fez essa mudança nesse instante de tempo. Nesse outro exemplo, eu já faço diferente. Ele tem um conjugado de resistência um pouco menor, né? Um pouco menor. E ele só começa, o conjugado em Y, só começa a chegar no limite para fazer movimentação. Essa é a minha carga resistente, com 95%, passou de 90% da minha velocidade nominal. Nesse instante, o que acontece? Observe que eu parti ela em estrela e a corrente de partida, ao invés de ser 6 vezes a corrente nominal, caiu para 2. Joia. O meu motor começou a girar, está 60%, 70%, 80%, passou de 90% da velocidade nominal. Agora eu peguei e mudei. Eu troquei a ligação de Y para triângulo. A minha corrente vai para o patamar da curva da minha corrente em triângulo, que é nesse ponto aqui, e começa a entrar em regime normal, regime permanente. Quando ele deu essa subida, eu não ocorreu um valor superior à minha corrente quando o meu motor estava na partida zero, né? Quando ele estava parado e partiu.
Ou seja, nesse momento, a minha chave de partida estrela-triângulo é vantajosa. Porque eu reduzi a minha partida e em nenhum instante de tempo o meu valor da minha corrente no motor ficou maior do que 1/3 do meu valor nominal. Então a gente pode concluir o quê? A chave estrela-triângulo só pode ser empregada, ela em geral deve ser empregada em partidas com máquina em vazio. Eu não posso ter um conjugado de carga nela. O ideal é que ela parta em vazio e só depois que ela atingir 90% da rotação nominal que eu coloco uma carga aplicada a ela. Mas aí eu já passei para a chave em triângulo, ele já está com o meu conjugado nominal garantido a partir desse instante de tempo. Como a gente viu, né, o instante da comutação, né, o que é o instante da comutação? É exatamente o instante que eu vou dizer sai de Y e vai para delta, sai de estrela e vai para triângulo. Nesse instante que eu for fazer essa comutação, é fundamental, porque se eu fizer um pouco antes, eu perco toda a minha vantagem da minha partida estrela-triângulo. E por fim, eu tenho que ter, são motores de dupla tensão. A tensão nominal da menor tensão tem que coincidir com a tensão da rede. E quando eu tiver um motor de tripla tensão, que a gente já mostrou, as ligações que devem ser feitas são as ligações 220/380, que eu vou ter uma ligação estrela-triângulo, ou 440/760, onde 760 não vou aplicar 760, mas serve apenas para dizer que eu posso ligar ela aqui em Y. Então, se eu boto 440 volts no terminal com a ligação Y, vai ficar uma tensão menor nos meus terminais e depois eu migro para uma ligação em triângulo. Quais são as vantagens da minha chave estrela-triângulo? Ela tem um custo muito reduzido. Vocês vão ver no diagrama de força que eu só preciso de 3 contatoras, né? Não é caro. Eu não tenho limite para o número de manobras. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser e em qualquer instante de tempo. Eu posso abrir minha contatora, desarmar minha contatora sem problema com isso. Eles ocupam pouco espaço. Lá na frente vai ver uma figura que vai ver que ele ocupa pouco espaço. E eu reduzo a minha corrente de partida a 1/3. Mas a gente tem também nossas desvantagens. A desvantagem é que eu preciso pelo menos 6 bornes de terminais. Então isso já é fato. Eu não posso fazer uma chave estrela-triângulo se o meu motor não tiver pelo menos 6 bornes disponíveis. Outra é que a tensão de rede deve coincidir com a tensão em triângulo no motor. Perceba que para o nosso exemplo, eu não utilizei um motor que era 220/380. Para a nossa tensão de rede, o meu exemplo só funcionaria se eu tivesse um motor 380/660. Onde a minha ligação em Y era em 660, eu ligo em 380 e eu vou ter uma tensão menor na minha espira e depois eu mudo para triângulo. A corrente de partida, né, do mesmo jeito que eu apesar da corrente de partida reduzir a 1/3, o que é que ocasiona isso? O meu conjugado na partida também reduz a 1/3, então eu perco força na partida. E por fim, a gente tem que ter que o motor tem que atingir pelo menos 90% da velocidade nominal para que ocorra a comutação. Vocês já perceberam que se eu fizer uma comutação um pouco antes, eu vou ter uma corrente de partida vou ter uma mudança de uma corrente muito maior do que a minha corrente na partida. E aí começa a se tornar desvantajoso a minha chave estrela-triângulo. O esquema de alimentação da minha chave estrela-triângulo, ela ficaria dessa forma. Como eu disse para vocês, é um custo reduzido porque ao invés de uma chave de partida que eu tenha uma contatora, uma chave de estrela-triângulo teria 3 contatoras, né? Uma para alimentar meus terminais 1, 2, 3 e outras 2 para que eu pudesse fazer a ligação ou em estrela ou em triângulo. Eu tentei colocar aquele diagrama de força e diagrama de comando no simulador de maneira similar que estava apresentado na apresentação para que a gente pudesse visualizar legal. Então aqui eu tenho o motor com meus 6 terminais disponíveis, eu tenho a contatora K1, a K2 e a K3. E aqui eu tenho o meu diagrama de comando. O que é que tem que acontecer primeiro? Eu tenho que energizar K3 e depois energizar K1 e meu motor vai começar a partir em estrela. Depois de um tempo eu vou abrir K3 e vou fechar K2 e aí ele vai ter a minha ligação em triângulo. Aqui está um fusível para alimentar meu sistema
de comando todo. Eu estou com a minha botoeira para desligar, minha botoeira para ligar e todas as minhas contatoras e minhas chaves auxiliares das contatoras. E eu tenho aqui o meu relé de tempo, tá? Então vamos lá. Quando eu aperto no botão ligar, deixa eu colocar para simular. Quando eu aperto no botão ligar, eu energizo K1, energizo K3 e está aqui a chave K3 fechada e energizo K1 e o motor começou a girar. Depois de um tempo, o meu contador vai para zero, eu abro a minha chave K3 e fecho a minha chave K2 e eu tenho agora o meu motor funcionando em triângulo. Se eu quero desligar todo o sistema, eu desenergizo todo o meu comando através dessa botoeira que alimenta a geral. E assim eu posso desligando. Pronto. E assim eu posso reiniciar todo o meu sistema, né? Fecho K2, entra K3, não, fecho S2, entra K3, entra K1. Daqui a um tempo ele vai abrir essa chave e fechar a outra. E aí eu entro com o meu K3 e agora está o meu motor em triângulo.